Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Paulo Ricardo Diniz Filho e esse é o nosso segundo vídeo sobre elaboração do diagnóstico nos planos municipais de turismo. Esse vídeo faz parte do projeto Gestão Além do Horizonte e desenvolvido pela UFMG em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, com um projeto de extensão, auxiliando os municípios mineiros de menor porte a construir os seus planos municipais de turismo. No primeiro vídeo sobre diagnóstico, eu tinha falado para vocês algumas questões conceituais sobre a importância do diagnóstico, né? E a partir disso a gente começa a pensar na prática, né? o que é interessante incluir no diagnóstico e o que não é. Ok? Isso acaba virando uma questão prática, né? Ao longo da elaboração do plano. E também eu falei para você sobre a elaboração da matriz FOFA com uma forma de organizar as informações que vocês já têm disponíveis no inventário turístico do município, que vocês já forneceram para a Secretaria de Estado de Turismo, né? Então, a elaboração da matriz, que foi a última coisa que eu falei no outro vídeo, é uma forma de vocês delimitarem quais informações são positivas ou negativas e quais informações são internas ao município ou externas ao município. Na medida que vocês pegam as informações do inventário turístico e conseguem encaixar nessas 4 categorias, vocês já podem saber, né, aquilo que vale a pena ser trabalhado dentro do Plano Municipal de Turismo e aquilo que, de fato, vai ser registrado, mas não vai gerar um objetivo, não vai gerar uma meta de vocês, porque está fora do alcance da equipe municipal. Ok? Então, isso, né, fazendo um resumo ali bastante rápido, foi o que eu trabalhei no primeiro vídeo sobre diagnóstico com vocês. O outro elemento que eu acho importante, né, para vocês trabalharem análise de dados no diagnóstico do Plano Municipal de Turismo é o que eu batizei para vocês de um método auxiliar para a interpretação de dados. Ok? Isso é uma inovação. Não é uma coisa especialmente complexa, mas é um método que vocês vão ver aqui pela primeira vez, que eu estou desenvolvendo agora para vocês pela primeira vez. Ele pode ser aplicado tanto antes quanto depois da elaboração da planilha. E a função dele, gente, é ajudar vocês da equipe a compreender o significado de algumas informações, de alguns números que vocês vão encontrar no diagnóstico. Caso vocês não encontrem essa dificuldade, esse método auxiliar ele vai servir muito para explicar à população, talvez ele sirva mais para explicar à população o significado dessas informações. Okay? Como nós estamos trabalhando com um método que é participativo, e vocês viram no modelo de cronograma que eu passei para vocês, que ao final de cada etapa é recomendável realizar uma reunião pública e mostrar para a sociedade como está acontecendo esse processo e o porquê de cada decisão que está sendo tomada, eu acho bastante interessante que esse método auxiliar seja compartilhado com a população, porque ele vai transformar a linguagem técnica do planejamento público em alguma coisa didática, que as pessoas conseguem acessar aquele conteúdo, entender a lógica e, dessa forma, né, dar apoio para o plano como um todo. Ok? Isso é bastante interessante, né? A produção desse apoio político para o plano como um todo. Ok? Então, como é que funciona? É bastante simples esse método auxiliar. Vamos considerar que todo mundo, seja do poder público ou envolvido com o setor turístico ou não, mas todo mundo tem uma ideia da realidade. É o que a gente chama de senso comum. Ok? Muitas vezes o senso comum é o que a gente ouviu dizer, o que a gente leu na internet, muitas vezes o que a gente tem como a ideia de senso comum é bastante incorreto, impreciso, pode até ser, muitas vezes mas é o que a maioria das pessoas sabe e o que a maioria das pessoas acredita. Então a gente não pode desprezar essa base, ok? Então como que a gente faz? A gente parte daquilo, a primeira coisa que nós vamos preencher no quadrinho que eu coloquei ali para vocês é o senso comum sobre aquele assunto. O que a maioria das pessoas pensa, acredita, conhece, interessou em saber em relação àquele assunto. Então, na primeira linha, eu coloquei aqui momento 1,
né, inserir o senso comum local sobre esse assunto. Esse assunto, gente, pode ser, por exemplo, transporte. Okay? Como é a estrutura de transporte do município? E vamos supor que a maioria da população acredite que a estrutura de transporte seja ruim, ônibus sejam caros, lentos, os itinerários não sejam bons, o município, a zona rural não fique bem atendida pelos horários ou pela qualidade dos ônibus, que seja. Ok? Então, o que a maioria da população pensa a respeito desse assunto? Então, a maioria da população pensa que o sistema de transporte é ruim, caro, ineficiente, desconfortável. Coloca ali. Ok, gente? Eu pessoalmente não acho que seja necessário fazer uma pesquisa de opinião com as pessoas do município para saber o que as pessoas pensam. Ok? Uma equipe de planejamento que seja representativa, que seja diversificada em relação a ter representantes dos empresários, do comércio, da sociedade. Eu acho que uma equipe diversificada, ou mesmo uma reunião diversificada com pessoas que representem vários setores da sociedade, já conseguem trazer para a equipe de planejamento o que a população pensa a respeito dos transportes, por exemplo. Seria o que eu coloquei aqui, assunto número 1. Ok? Não acho que é indispensável fazer uma pesquisa de opinião, não. Acho que esse senso comum pode ser levantado de uma maneira rápida e fácil e barata, desde que a sociedade, né, como um todo seja representada nesse processo. Ok? Então, primeira coisa é colocar o que a população pensa a esse respeito. Ok? A população pensa que o transporte é ruim, é caro, desconfortável e não atende o município como um todo. O que eu coloquei no momento número 2? Logo abaixo, né, na linha, logo abaixo dessa mesma coluna. Os dados sobre esse assunto número 1, transporte. E aí vocês vão no inventário do turismo municipal, né, as informações que vocês já preencheram, e vão pegar as informações sobre esse assunto, sobre transporte. Ok? Quantas linhas de ônibus, qual a frequência delas, qual o valor cobrado, esse valor é razoável em termos de mercado, todos os distritos são atendidos, todos os povoados são atendidos, com qual frequência, enfim, tudo que vocês tiverem de informação sobre esse assunto, vocês colocam aqui na segunda linha da primeira coluna, né, sendo essa coluna, vamos supor no nosso exemplo, relacionada ao transporte. Ok? Então, na primeira linha vocês têm o senso comum, o que a maioria das pessoas pensa. Na segunda linha vocês têm os dados a respeito daquilo. E no momento 3, vocês vão responder uma pergunta muito simples, né? Vocês vão confrontar aquilo que as pessoas pensam com os dados que vocês reuniram, concretos, e vocês vão ter uma resposta mais ou menos simples, né? Mais ou menos assim. Os dados, eles vão concordar ou eles vão refutar aquilo que o senso comum pensa, ok? Aquilo que a maioria das pessoas pensa. Muitas vezes a maioria das pessoas forma uma informação, forma uma opinião a respeito do assunto baseado num passado mais distante, ou baseado numa opinião, ou como está na moda dizer hoje em dia, baseado numa fake news, né, numa notícia falsa que circula pela internet. Então, muitas vezes, o que a maioria das pessoas pensa não condiz com a realidade. Aliás, isso é muito comum, que o senso comum das pessoas, esse conhecimento que as pessoas têm, né, de ouvir dizer, de conversar na fila da lotérica e tal e coisa, isso não reflita realmente a realidade. Então, quando vocês percebem, né, que vocês têm uma quantidade de informações sobre, por exemplo, transporte nesse município, e ela não condiz com o que o senso comum, a maioria das pessoas pensa sobre o transporte, então vocês vão ter uma resposta que é negativa, ou seja, o senso comum está errado, o que a maioria das pessoas pensam a respeito dos transportes no município, isso não é correto, ok? Então vocês vão responder aqui, momento 3, o senso comum é confirmado ou refutado pelos dados. Nesse exemplo que eu estou trabalhando com vocês, ele é refutado, ou seja, o senso comum não é verdadeiro. E vocês preenchem logo depois. De qual forma? Expor aqui a conclusão a qual se chegou a respeito desse assunto. Então chegou-se à conclusão que a maioria das pessoas está enganada a respeito do transporte, de como que é a estrutura de transporte do município.
que isso significa, gente? O dado que vocês tinham lançado no inventário do turismo, vocês vão perceber que qual o significado desse dado. Esse dado é um dado positivo, esse dado é bom, ok? E vocês vão tratar dentro do plano, dentro do diagnóstico do plano, sabendo que a informação que vocês têm levantada é uma informação boa, ok? Então, já adiantando um pouco o assunto, né, para a terceira etapa, mas servindo como ilustração, né? O que pode ser uma diretriz do plano em relação a transportes? Não criar linhas adicionais de ônibus, mas sim mostrar para as pessoas, tanto de dentro da cidade quanto fora, que as linhas agora são boas. Ok? Muito mais na divulgação do que existe do que da criação de novas linhas ou de novas formas de transporte. Entenderam, gente? A ideia mesmo é que o diagnóstico sirva para orientar uma decisão de vocês. Então, nesse caso, vocês conseguiram interpretar com base no que a maioria das pessoas pensa, né, do município, ou até às vezes aquilo que até alguns gestores tinham como percepção, de que o plano pode ser direcionado mais para divulgação e conscientização em relação aos transportes do que necessariamente gastos e reestruturação daquilo, né, que já existe, ok? Vocês vão trabalhar quantos assuntos vocês acharem necessários. Eu coloquei aqui no quadrinho assunto 1, assunto 2, assunto 3, mas isso pode ser feito de acordo com a necessidade que vocês acharem, ok? Esse método, gente, conflitar o senso comum em relação aos dados, ajuda qualquer pessoa a interpretar e compreender os dados, ajuda a aproximar a população e também os gestores, né, de uma maneira crítica em relação ao que é a realidade, e ajuda vocês a perceberem, né, quais podem ser as prioridades, ou quais devem ser as prioridades do município, né, para a próxima etapa do plano, que é a de proposições. Ok, gente? Então, essa ideia, vocês podem usar isso tanto para entender as informações antes de colocar isso na matriz FO-FA, quanto depois de ter preenchido a matriz para entender direito o peso que cada uma dessas informações tem, ok? Essas duas técnicas para interpretar dados, para analisar dados, elas constituem o mais importante desse material que eu passei para vocês, ok? Vocês podem, a partir disso, achar que são necessárias informações adicionais, aí não tem problema, entre em contato conosco, a gente pode discutir, né, uma fonte de dado interessante, uma forma de coletar esses dados, aí nós estamos abertos, nós estamos sempre abertos para orientar vocês e na medida do interesse de cada município, ou vocês podem achar que as informações que vocês forneceram no inventário turístico estão de bom tamanho e são suficientes para a etapa propositiva, ok? Cada equipe de município vai analisar isso de acordo com a sua situação especial. Agora, gente, só uma última coisa que eu comentei com vocês, né? Eu tinha enviado para vocês, naquele formato de cronograma, uma série de etapas que vocês iriam trabalhar, né, dentro da ideia do diagnóstico, ok? Isso aqui, gente, eu estou pensando um diagnóstico completo, né, genérico, ok? Então, por exemplo, eu coloquei aqui como primeira coisa definição das informações a serem coletadas no âmbito do plano. Ou seja, é aquela reflexão que eu falei no início. As informações do inventário são suficientes ou eu vou precisar mais? Ok? Vamos fazer uma coleta adicional ou não? É simplesmente essa análise coletiva e esse debate. Classificação das informações como disponíveis em banco de dados públicos ou coleta direta pela equipe do plano. Então, se for o caso de vocês desejarem trabalhar com informações adicionais, vocês vão olhar também, né? Se vocês vão recorrer a algum banco de dados público, IBGE, Fundação João Pinheiro, CAGEC, enfim, uma série de CAGED, né? Uma série de bancos de dados públicos de informações municipais, ou se vocês vão partir para a coleta direta, mais uma vez eu coloco que nós estamos à disposição para tirar essas dúvidas. Se for o caso do município desejar coletar dados, aí, né, vai ter essa etapa aqui. Definição de equipe, cronograma, mecanismo de coleta de dados. Se não, se for trabalhar só com aquilo que está no diagnóstico,
no inventário, né? Então, não se aplica essa parte. Interpretação dos dados coletados, definição de problemas principais, prioridades mais urgentes. Isso, gente, é o que eu expliquei aqui utilizando a matriz FOFA e o mecanismo auxiliar de análise de dados. O resultado que vocês vão ter da utilização desses dois mecanismos vai ser essa etapa aqui, interpretação de dados, definição de problemas e prioridades mais urgentes. É o que vocês vão ter de produto final desse diagnóstico. Não só apresentar as informações colocadas no quadrinho, mas ter a clareza e a percepção de qual é mais importante, qual pode ser atacada, qual tem que ser algo que você vai deixar de lado, você vai ter que aprender a conviver e por aí vai. Ok? Esse é o cérebro, gente, do diagnóstico. Isso é o mais importante. E depois, por último, realização de eventos de divulgação dos resultados do diagnóstico. O que vocês vão colocar lá? Olha, o principal problema do município é esse aqui. E aí coloca isso tudo para a população, todos os dados e análises e raciocínios que vocês fizeram para chegar na conclusão de que isso é a prioridade número 1. Isso aqui é a prioridade número 2, ou seja, pode ficar para o ano que vem, ou pode ficar para a segunda metade do plano, ou enfim, né? Vamos ver quando isso vai ser tratado. Essa análise, gente, é o produto diagnóstico na nossa concepção. Não é, e isso aqui eu já digo encerrando, né? Não é você saber juntar um bolo, uma quantidade de informações e passar isso adiante no texto do plano, mas sim produzir uma análise, ter a consciência de saber o que esses números significam, o que esses números dizem do município de vocês, ok? O que esses números dizem? Qual o problema maior? Por que esse é o problema maior? Por que isso tem que ser atacado primeiro? Por que uma outra situação vocês têm que aprender a conviver com ela e não enfrentar isso? Né? Por quê? Porque isso está na alçada federal, estadual ou até internacional e não cabe ao município trabalhar isso, ok? Essa inteligência que eu digo, que vocês vão construir em cima dos dados, esse é o produto do diagnóstico. Ok, gente? Então, é interessante a gente sair daquela concepção de que o diagnóstico é um conjunto de números e tabelas mais ou menos padronizado. Isso não é, isso é só uma etapa, isso é só uma ferramenta. O produto do diagnóstico é a compreensão que vocês vão ter. O que é urgente, o que tem que ser atacado, o que pode ser deixado para depois, o que vai ser uma questão de aprender a conviver. Ok, pessoal? No mais, colocamos aí mais uma vez a nossa equipe à disposição, e-mail, telefone. Se por algum motivo aconteceu de vocês ligarem, não ter alguém no momento, alguém não responder a vocês, escrevam um e-mail, nós estamos à disposição para trabalhar, ok? Nesse início de julho, gente, final de junho, início de julho, tivemos aí, nós estamos dentro de uma universidade, né, somos professores e alunos, um período que é bastante complicado no meio universitário, que são o período de fechamento de semestre, né, que vai acontecer ali fim de junho, início de julho e início de dezembro, que realmente fica todo mundo muito sobrecarregado. Eu recebi alguns e-mails que não foi possível responder imediatamente, mas é coisa temporária, essa etapa inclusive já passou e a gente sempre responde a vocês, ok? No mais, estamos à disposição. Conto com vocês, está sendo um prazer, uma satisfação trabalhar com os municípios. Tchau, tchau, pessoal.